Iniciando a parte 2 da correção, questão número 6. Um barco possui uma âncora que é presa em uma corda. Certo dia, esse barco foi ancorado no fundo do local de navegação com essa corda completamente esticada. Então, conforme mostra aqui o esquema da figura. No momento em que um barco estava ancorado neste local de navegação, qual era a profundidade da água? Então, ele quer saber esse pedacinho H. Agora, observa que esse pedacinho H, aqui no meu triângulo, ainda é prolongado por 1 metro acima do mar. Então, ao você colocar as medidas aqui no triângulo, você pode colocar nesse cateto aqui H mais 1, que ultrapassou 1 metro aqui fora. Então, em relação a esse ângulo de 30 graus, eu tenho o cateto oposto e também tenho o cateto adjacente. Isso significa que para resolver esse problema, nós precisamos da tangente. Então, tangente de 30 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olhando aqui na tabelinha, a tangente de 30 graus vale 0,58. Então, 0,58 é igual a H mais 1 sobre 20. Então, quando você faz agora a multiplicação cruzada, então aqui embaixo você completa com 1, faz a multiplicação cruzada, você vai encontrar o seguinte. H mais 1 vezes 1 vai dar ele mesmo. Agora, quando você faz 5,8 vezes 20, perdão, 0,58 vezes 20, você encontra 11,6. Bom, um positivo troca para o outro lado da igualdade negativo. Então, você vai encontrar que a altura da água estava em 10,6 metros. Se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 7. Observe os triângulos apresentados com a indicação das medidas de seus ângulos internos. Quais desses triângulos são semelhantes entre si? Então, vamos analisar. Será que o 1 e o 2 são semelhantes? Bom, o 2 é um triângulo retângulo, o 1 não é. Então, já podemos descartar a alternativa A. Triângulo 1 e triângulo 4. Olha, os ângulos internos aqui do triângulo 1 são todos iguais a 60. Aqui você já pode reparar que os ângulos são diferentes, então eles também não são semelhantes. Triângulos 2, 3 e 5. 2 e 3 são triângulos retângulos, porém os outros ângulos internos já são diferentes. Não preciso nem analisar mais nada. Na alternativa D tem 3, 4 e 5. Então vamos ver, 3. Só de olhar o 3 e o 4, triângulo, retângulo, e esse não é, já podemos descartar também a alternativa D. Então, por eliminação, a alternativa E é a verdadeira. E vamos verificar. Ó. Triângulo número 3 e triângulo número 5. Observe que eles estão em posições diferentes. Vamos colocar na mesma posição. Então, esse triângulo que está em pé aqui, ó, eu vou colocar na mesma posição que esse. Então, vamos lá. Parte menor em pé, parte maior deitada. Então, aqui está o ângulo reto. Ok, então vamos analisar aqui. Ó. Essa parte menor está em pé, então lá em cima eu vou colocar 60 graus. Consequentemente, embaixo então ficará 30 graus. Pronto, ó, estão na mesma posição e os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou. Questão número 8. Observe a lei de formação de uma função f de primeiro grau apresentada no quadro abaixo.
Observa que ele trocou a ordem aqui, ó, dos coeficientes. Se você já ficar esperto, você já pode destrocar, colocar na ordem correta, para você não confundir. Pronto, essa é a função. A reta que corresponde ao gráfico dessa função está apresentada em... Então, primeira coisa, a gente vai olhar aqui, ó, coeficiente angular é negativo. Isso significa que a função é decrescente. Se a função é decrescente, a reta é descendente. Ou seja, a alternativa B eu já posso eliminar, porque é uma reta ascendente. E aqui na alternativa E, eu também já posso eliminar, porque a reta é ascendente. Pronto, entre essas retas descendentes, a minha função diz que o coeficiente linear é 1. Então, a reta tem que encostar no eixo y exatamente no 1. Isso acontece na letra A. Acontece na letra C, mas não acontece na letra D, que eu já posso eliminar. Então, ficamos entre a alternativa A e C. Então, para a gente decidir qual delas é a correta, vamos calcular a raiz dessa função. E para calcular a raiz dessa função, nós vamos pegar a função menos 2x mais 1 e vamos igualar a zero. 1 positivo troca negativo. O 2 está multiplicando, então a operação inversa da multiplicação é a divisão. E menos com menos na divisão vira mais, ou seja, a raiz da função é 0,5. Ela tem que encostar no eixo x em 0,5. Isso não acontece aqui, ó, na alternativa C. Então, eu já posso descartar. Isso acontece na alternativa A. Então, resposta correta. Se você marcou A, você está de parabéns. Questão número 9. Um serralheiro precisou montar 30 estruturas metálicas para utilizar como mão francesa em algumas prateleiras de uma loja. Após a montagem, por segurança, ele observou a necessidade de colocar mais uma barra na estrutura. Observe abaixo o esboço de uma dessas estruturas com a indicação de algumas medidas e do local onde deve ser colocada a barra. De quantos centímetros de barra de ferro o serralheiro precisará, no total, para reforçar todas as estruturas metálicas? Bom, probleminha bem clássico de trigonometria, relações métricas, né, no triângulo retângulo, que você pode resolver de duas maneiras. Primeira maneira, bom, eu já sei que eu quero encontrar esse valor aqui, ó. Então, eu vou separar esses triângulos. Então, por exemplo, esse triângulo, esse primeiro triângulo aqui, eu vou separá-lo aqui desse lado, colocando ele em pé. Então, vou colocar esse triângulo em pé. Isso significa que, colocando em pé, a minha barra está aqui embaixo e o 16 centímetros está aqui, em cima. Agora, eu vou pegar esse outro triângulo e vou colocar aqui do lado. Ele já está em pé. Isso significa que aqui na altura dele nós temos o comprimento da barra e aqui embaixo nós temos 9 centímetros. Por semelhança de triângulos, nós podemos agora fazer a correspondência dos lados correspondentes. Então, 16 está na mesma posição desse primeiro x aqui em pé, ó. Então, eu posso escrever 16 está para x. Assim como, vou olhar agora esses outros dois lados correspondentes. X está para 9. X está para 9. O que eu faço aqui agora? Multiplica cruzado. Quando você multiplica cruzado, você encontra x vezes x, x ao quadrado, e 16 vezes 9, você encontra 144. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar 144? É só você tirar a raiz quadrada. Vai dar 12.
Então, essa medida aqui é para uma estrutura. Como ele vai colocar 30 estruturas, para 30 estruturas, no total, ele vai precisar de 12 vezes 30, ou seja, de 360 centímetros. Então, resposta correta, letra C. A outra maneira de você resolver é você lembrar, entre tantas fórmulas, você lembrar que essa barra representa a altura, o 16 e o 8 representam as projeções dos catetos. Então, tem uma relação métrica que se chama altura ao quadrado igual a m vezes n. Eu prefiro pela semelhança de triângulo, mas se você guarda fórmulas, você substitui lá. Ó. Então, a sua altura você chamou de x, a primeira projeção 16 e a segunda projeção de 9. Então, 16 vezes 9 vai dar 144 e você cai no mesmo cálculo acima. Você encontra que a raiz quadrada de 144 é 12. E aí, como ele precisa de 30 estruturas, você pega o 12, multiplica por 30 e você acha 360. Questão número 10. Tamires simulou em um computador o deslocamento de uma locomotiva que parte de uma estação e vai até um terminal. Em um dos trechos desse deslocamento, essa locomotiva manteve uma velocidade constante durante 2 horas. Para modelar esse trecho, Tamires utilizou a lei de formação F de t igual a 10 mais 85t. Nessa lei de formação, F de t é a distância dessa locomotiva à estação, em quilômetro, e t é o intervalo de tempo em hora decorrido desde o instante em que a locomotiva se manteve em velocidade constante. De acordo com a simulação realizada por Tamires, qual é a distância em quilômetro da estação ao final do trecho em que a locomotiva se manteve com a velocidade constante? Bom, é o tipo de questão que você leva mais tempo para ler do que resolver. Então, a sua função é f de t igual a 10 mais 85t. Ele quer saber a distância entre a locomotiva e a estação para um tempo de 2 horas, ou seja, onde tem t, você substitui por 2. Então, nós queremos o f de 2, que é 10 mais 85 vezes 2. Primeiro você faz a multiplicação. Então, a distância da locomotiva à estação em 2 horas é 10 mais 170. Ou seja, essa distância vale 180 quilômetros. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou.